Simbora devs. E aí, galerinha do YouTube? Bom, como eu tinha falado, eu vou tentar ficar fazendo aqui alguns vídeos de tutoriais, de códigos, alguma coisa assim que vocês possam vir a gostar ou não. Inclusive, peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo que eu vou tentar trazer aqui pra vocês. Eu estava até conversando com a galera lá uma galerinha ali do bem, e eu estava falando que não tenho muito interesse em ensinar coisas grandiosas, não, até porque quem sou eu para ensinar coisas grandiosas. Mas acredito que ensinar o básico eu acho que eu consiga. Então a ideia desses vídeos do canal é ensinar o básico, porque o básico ele é o suficiente para você começar a trabalhar nessa área de desenvolvimento. Então nossa proposta desse vídeo de hoje é ensinar vocês a fazer rapidamente aqui um formuláriozinho de endereço em que o usuário vai digitar um CEP e vai trazer ali o logradouro, né, rua, travessa, avenida, o bairro, a cidade e o estado. Então é uma coisa bem simples, pouquíssimo conhecimento a gente vai precisar em HTML, pouquíssimo conhecimento de CSS, na verdade nem muito, porque a gente vai utilizar o framework Bootstrap. E de JavaScript também vai ser bem simples, né? Vai ser o código braçal mesmo, vai ser mais com HTML. Então bora lá, vamos usar o código. Eu vou aqui basicamente eu criei uma pastazinha chamada endereço, e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.html. Nesse meu index.html, eu vou fazer aquela estrutura básica que a gente já conhece do HTML, blá blá blá. Show de bola aqui. Eu vou pegar o site do Bootstrap. Então vou pegar aqui o site do Bootstrap. Só para ser rápido, eu vou copiar esse link aqui do Bootstrap já via CSS. Se vocês tiverem afim de um conteúdo de Bootstrap, falem aí embaixo, comentem aí no vídeo, que aí eu posso estar tentando produzir alguns tutoriais de componentes do Bootstrap ou até de algum outro framework CSS que eu venha a conhecer. Mas eu não vou focar muito aqui no Bootstrap não, vou usar ele só para deixar o nosso formulário bonito. Pois bem, vou colocar aqui uma class container aqui para dar um espaçamentozinho legal nas margens aí da minha aplicação. Vou colocar aqui uma section com uma classe row, que é para ser uma linha aí, para trabalhar com o grid do Bootstrap. E eu estava pensando em dividir essa tela meio a meio, ou seja, 50% para cada lado. Então a gente pode estar utilizando aqui o esquema do próprio Bootstrap que já existe, que é o de colunas. Então eu crio uma linha, com duas colunas ele já faz aí automaticamente a contagem e bota 50% para cada um deles. Pois beleza, aqui a gente vai colocar uma imagem e aqui a gente pode botar um formulário. Então vamos só testar como que isso aí está ficando, aí a gente começa a fazer esse bem bolado. Então bora aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver, blá blá blá, deixa eu pegar aqui, só para poder executar o meu arquivo HTML, né? Vocês podem estar indo diretamente no arquivo, dando 2 cliques no botão lá, e ele já 2 cliques no arquivo que ele já pega. Tá aí, ó, vai ficar meia imagem, meu formulário ali, cada um de um lado. Beleza. Eu vou colocar aqui diretamente um style, né? O ideal seria criar um arquivo CSS para isso, mas só para ser rápido aqui, vou colocar um background color aqui, um pouco mais escuro, para a gente ver o visual um pouco mais bonitinho. Aqui na imagem, eu vou fazer uso de uma imagem de verdade. Então eu costumo utilizar esse sitezinho aqui, que é um Draw. O Undraw ele me dá várias ilustrações aqui em SVG, o que é muito bom, porque aí significa que você pode estar atualizando, pode estar customizando essas suas imagens aí, ó. Inclusive a parte das cores aqui você pode customizar também. Então, sei lá, vou pegar aqui um negócio aqui voltado mais para o verde, ou voltado para o azul, sei lá, enfim. Vou procurar aqui alguma coisa que tenha a ver com um local, com um mapa, com alguma coisa assim. Blá blá blá. Ó, esse aqui tá legal. Então vou pegar isso aqui, vou baixar essa imagem, vou baixar diretamente lá na pastazinha aqui que eu falei, blá blá blá, YouTube, endereço. Vou botar o nome aqui para, sei lá, imagem.svg. Show de bola. Baixei, vou vir aqui e vou colocar img src imagem.svg, né? Tá tudo dentro da mesma pasta ali, a gente não organizou direitinho. Botar aqui só, sei lá, imagem. E colocar aqui um tamanho de 100%. Lembrando que o foco aqui não é as boas práticas dessa organização, né? É resolver o problema. Inclusive, quem tem aula comigo sabe que a gente faz muito isso, né? Que é
aprendizagem baseada em problemas, ou BPL, que é a ideia de você pegar um problema da vida real e tentar resolver ele. E aí, em cima dessa resolução, você vai tentando entender como que funcionam os códigos, como que funcionam as tecnologias que você está utilizando e tudo mais. Então, beleza, coloquei essa imagem aí, se eu testar lá, já vai estar desse jeito aqui, ó, essa imagenzinha, beleza. E aqui desse lado eu vou botar um formulário. Antes de começar o formulário, eu vou botar uma tag article aqui, com as classes card, cardBody. Lembrando que a gente está utilizando o CSS do Bootstrap. Então todos esses CSS, todas essas classes que eu estou colocando, são desse Bootstrap que eu já carreguei aqui em cima. Nada disso é criado por mim. E aí, de novo, lembrando, se vocês quiserem alguma coisa relacionado de conteúdo relacionado ao Bootstrap, vocês pedem aí nos comentários que eu eu tento fazer alguns tutoriais assim. Quem já souber toda essa parte, quiser pular para a parte em que a gente faz a busca do endereço pelo CEP, pode avançar o vídeo aí, vocês vão ver eu fazendo a parte do JavaScript. Espero. Então, beleza. Vou fazer aqui onde vai ficar o formulário. Vou fazer aqui um form. Dentro desse form eu vou botar aqui uma label. A primeira label vai ser a do CEP, porque a ideia é que o usuário justamente digite o CEP e ele busca o restante do endereço. Então, ok, input. Vou botar uma classe aqui, form control. E só um placeholder aqui para ele saber o que é que ele vai digitar. Então, sei lá, exemplo 999-999. Tá aí, 8 dígitos, né? Eu vou botar até assim, para ficar mais fácil. 8 dígitos, tudo junto, tudo normal. Beleza. Eu vou botar aqui uma classezinha MB3, que é para ele dar um afastamento para baixo dos meus campos. Para ser rápido aqui, eu vou só duplicar. A gente precisa de CEP, depois do CEP vai vir um logradouro. Eu esqueci de botar o ID aqui e ele vai ser extremamente importante. CEP, ID logradouro aqui, beleza, show de bola, show de bola. Logradouro, eu costumo botar o nome de logradouro porque a gente não sabe se é rua, se é travessa, então aí fica, ou se é avenida. Então sempre fica aí a coisa, o logradouro é tudo que for essa parte aí escrita do seu endereço. O número, beleza. O número a gente não consegue pegar ele pelo CEP, né? Porque o CEP ele normalmente é de uma rua ou de um pedaço da rua. E dependendo do caso, o CEP ele pode ser só de uma cidade, da cidade toda ou de um bairro. Por exemplo, Itaitinga, que é uma cidade aqui do Ceará, região metropolitana de Fortaleza, é uma cidade que fica perto de Fortaleza, mas ela não é bem mapeada, então ela não consegue ter um CEP para cada rua. Ela acaba tendo um CEP só para a cidade toda, que é o 61.880.000. Isso acontece com várias outras cidades do país, né? A gente tem mais de 5.500 cidades e realmente é complicado mapear todas com um número de CEP. Então, como não existe esse mapeamento, nem todos os CEPs vão funcionar nesse nosso exercício. Então, CEP, logradouro, número, aí para finalizar aqui o bairro, a cidade e o estado. O bairro aqui, sei lá, é Velho Quintino Cunha. Alô aí, pessoal do Quintino Cunha. Beleza. Bairro, aí aqui eu vou botar a cidade. E de cidade. E por último aqui eu vou botar o F, que é o unidade federativa. Eu vou botar o F porque a ferramenta que a gente vai utilizar, ela não retorna o nome do estado, tipo Ceará ou São Paulo, ela retorna SP, CE, BA. Então vai funcionar mais ou menos assim. Bom, beleza, ó, meu formulário está completo. Para finalizar aqui, eu vou só criar um botão, mas a gente já consegue ver aqui, ó, que tá show de bola. Eu posso florear ele um pouquinho aqui, botando, sei lá, um H3 aqui. Preencha seu endereço. Ok, botar um HRzinho aqui. Show de bola. E para finalizar, um botãozinho aqui, né? Para poder o botão ficar em tela cheia, hoje em dia no Bootstrap, na versão 5 que a gente está usando, tem que colocar essa classe dGrid aqui em cima. Antes, nas versões anteriores do Bootstrap, você poderia botar um btn-block que ele ficava logo em tela cheia. Mas nesse caso, hoje em dia, não mais. Então, vou botar aqui um pronto. Esse botão não vai fazer nada porque a gente nem vai chegar a essa parte, né? O objetivo não é fazer o envio do botão. O objetivo aqui, tá aí, ó. O objetivo não é fazer o envio do botão.
o do formulário. O objetivo é preencher ele quando o usuário digitar aqui 60.352.590, por exemplo, ele trazer aqui embaixo esse endereço. Só para dar uma melhoradazinha aqui, eu vou botar um MT5 aqui para dar um espaçamento para cima e vou colocar acho que é Align Items Center, que aí ele vai deixar a imagem aqui de acordo com o meu formulário. Show de bola, feito aí nosso visual, né? A gente fez isso aí em menos de 10 minutos. Vamos para a parte do JavaScript, para vocês verem como é bem simples. A gente vai utilizar uma API, que é a API do ViaSep, né? Ou um Web Service, como vocês queiram chamar. Na verdade é mais um Web Service mesmo, porque é só um serviço que essa API tem. Então bora lá. Basicamente aqui ele está dizendo que a gente bota viasep.com.br/ws, não é de Wesley Safadão e não é de WordPress, é de Web Service. Então, o número do CEP /JSON. Se você colocar isso aqui na web, ele vai lhe trazer aqui um endereço. Ó. Por exemplo, se eu botasse aqui 61.880.000, que é o que eu falei de Taitinga, percebam que ele não traz Logradouro, nem traz bairro, só traz aqui a localidade, que é como ele chama a cidade, o F, que é a unidade federativa, e essas outras informações aqui, como DDD, esse número do IBGE, e só. Né? Então é um JSONzinho aqui, não vou entrar em detalhes do que é um JSON, do que é uma requisição HTTP, porque não é o objetivo é resolver o problema. Então bora lá. Sabendo disso, então, a gente vai fazer uma requisição para cá, utilizando o CEP que o usuário digitar. Para isso, eu vou criar um arquivo chamado eventos.js ou buscarcep.js, tanto faz. Vou botar aqui só eventos mesmo. Aqui embaixo do meu HTML, né, embaixo da minha section, eu vou fazer aqui o carregamento desse meu arquivo eventos.js. Carreguei. E agora a ideia é que a gente pegue esse ID aqui do CEP e a gente entenda que quando o usuário terminar de digitar o ID, a gente avance, né, e preencha os dados do formulário. Ou seja, a gente poderia fazer algo parecido com isso aqui. Ó. Quando o usuário estiver aqui, que ele digitar o CEP 60.352.100 e ele clicar fora, ou ele der um tab, que normalmente o usuário usa um tab para poder pular para o próximo campo, então quando ele sair do campo do CEP e for para o próximo, a gente faz essa busca. Então a gente vai poder utilizar aqui um evento chamado Blue. Blue é o evento que ele faz com que o elemento execute um evento quando ele sai, quando ele perde o foco daquele elemento em específico, né? Daquele input ou do botão, mas no nosso caso aqui é um input. Eu costumo, para todas as minhas tags que tem IDs que eu vou utilizar através do JavaScript, eu costumo criar uma constante de referência para ela, porque o que é que acontece? Quando você utiliza document.getElementById, para quem já conhece um pouco de JavaScript, quando a gente faz isso aqui, o nosso JavaScript vai no HTML e sai percorrendo o HTML procurando o elemento que tem esse ID. Então, para ele não precisar ficar toda hora indo lá no HTML procurando o elemento que tem esse ID, eu já gravo aqui em uma constante, ó, input CEP. Então, quando eu for precisar pegar a referência daquela tag, eu pego através da minha constante input CEP e não mais escrevendo tudo aquilo, document.getElementById. Então, tanto há um ganho de performance, como há aí um ganho de menos verbosidade, porque o seu código fica mais enxuto. Então, eu vou fazer isso para os outros, né? Para os demais inputs que eu vou utilizar também. Então, bora lá. Eu tenho que fazer isso para o input do Logradouro. Input do Logradouro, beleza. Tenho que fazer isso para o input do número. A gente não vai carregar o número, mas eu tenho uma outra missão para ele. Número, eu vou fazer também para o do bairro, a cidade e o F. Beleza. O F aqui também. Cidade aqui também, que é o ID lá específico. Bairro aqui. Número aqui e Logradouro aqui. Show de bola, se tudo estiver correto, eu já tenho a referência para todos os meus elementos da tela. A gente quer fazer o evento quando o usuário sair, quando ele perder o foco ali do botão, do input de CEP. Então eu vou colocar input CEP.add-event-listener, ou seja, eu vou adicionar um escutador de eventos, que aí eu estou só traduzindo, né? Eu estou adicionando um escutador de eventos, como se fosse aquela nossa vizinha fofoqueira que fica de olho ali quando a gente está fazendo alguma coisa. Né, que tá alguma coisa diferenciada, então ele vai ficar escutando quando acontecer alguma coisa com aquele evento.
Vai ficar ali só de butuca tentando observar ali o que é que acontece. O evento que eu vou utilizar é o blue, que é como eu falei, aquele evento de sair do input. Beleza. Vou executar uma função aqui, vou botar um iron function. E por enquanto, vou dar só um alert. Ó. Funfou, teu rock. Vou botar aqui um funfou aqui e vamos testar. O teste aqui é bem simples. A ideia é você clicar no input, digitar alguma coisa e clicar fora dele. Funcionou. Ou vir aqui e dar um tab. Estou aqui, dei um tab. Opa, dei um tab. Funcionou também. Show de bola. Então não tem nenhum problema. Show? Beleza, então. Se eu vir aqui de novo e der um tab, ó, funcionou. Se eu clicar fora, também funciona. Então ele está funcionando, que ele está pegando exatamente quando eu saio desse meu input. Sabendo disso, então, agora, aí vem a parte boa. Né? Fazer a requisição HTTP. Então, como é que eu faço a requisição HTTP? Antes de fazer a requisição HTTP, era uma boa a gente fazer uma análise aqui se esse elemento ele tem a quantidade de caracteres necessários ou não, né, que seriam 8. Então eu posso fazer assim, eu posso criar uma variável chamada CEP, que pega o valor atual do CEP, e posso fazer um teste aqui. Se CEP.length for diferente de 8, porque eu preciso de 8 dígitos. Então ele retorna, né? A gente não vai trabalhar com validação aqui, nem nada do tipo, não. O objetivo é buscar o CEP, buscar o endereço. Então, se o CEP for, se o número do tamanho, a quantidade de elementos, de letras dentro do CEP, né, de números, for diferente de 8, ele nem executa o restante dessa função, ele só retorna. Né? E aí você poderia botar uma mensagenzinha de erro, qualquer coisa assim. E se for, então, o número correto de letras, de números, a gente vai fazer o nosso amigozinho fetch. Fetch significa buscar, né? Então a ideia aqui é que ele vai buscar esses elementos. Em um próximo vídeo eu posso explicar mais pausadamente o que é o fetch, o que é que ele faz, o que é uma promise. Mas basicamente aqui o que a gente vai fazer é esse código. Aqui a gente coloca a URL que a gente quer buscar. Então vou botar a URL aqui dentro de crases, porque no JavaScript a gente tem um template strings que ele permite fazer, por exemplo, isso aqui, né? Concatenar uma variável diretamente dentro da minha string. Então é a ideia que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar lá exatamente aquela URL do ViaCep, que é essa URL aqui. Botar só o restante dela aqui na https viacep.com.br. Vou substituir isso daqui pelo CEP, que é o valor que o usuário digitou lá no input. Lembrando que eu estou usando crases. Se você não utilizar crase, você vai ter que fazer desse jeito aqui, ó. Que aí eu acho um pouquinho mais chato, porque você tem que estar abrindo e fechando aspas. Assim. Mas também funciona, né? Eu só acho mais chatinho. Então, beleza. Então, eu vou deixar com crases mesmo, que eu acho mais sexy, sem ser vulgar. Então, beleza. Aqui, quando ele fizer o fetch, ele me traz um monte de coisas. Ele me traz as respostas. E as respostas desse fetch, né, normalmente são o código HTTP, os headers, content type, várias coisas. Mas o que me importa dessa resposta que ele me dá, de tudo isso que ele me retorna, é só essa parte aqui que eu consegui ver, ó, que é só o JSON. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair aqui. Opa, quando você trouxer a resposta, meu querido, me pegue dela aí, me retorne aí só o JSON, só o conteúdo, e aí passe adiante. E aí quando ele passar essa resposta adiante, já vai ser o JSON, a gente pode até chamar aqui de JSON. Já vai ser o JSON, e aí eu consigo trabalhar com esse JSON alimentando os meus elementos do HTML. Ou seja, input logradouro.value recebe JSON.logradouro. Por que logradouro, Alessandro? Porque, meu amigo, aqui ó, tem logradouro, aqui tem bairro, aqui tem localidade. E aí é esses elementos que a gente vai pegar. Então, para poder colocar o nome da cidade, no meu input é o input cidade, só que o JSON ele traz com o nome de localidade. Né? Para pegar o bairro, ele traz como nome de bairro mesmo, e eu também chamei de bairro ali em cima. Então, bairro. Beleza. Para pegar o F, ele chama de UF e eu também chamei de UF. Show de bola. E por último na verdade nada, né? Já funciona. Se a gente vier aqui agora e fizer um teste aqui maroto, 60 352 590 e der um tab, ele já buscou aí, ó, Rua Barca Velha, Quintino Cunha, Fortaleza, CE. E aqui no número, aqui, como ele não traz, a gente pode fazer um esquema dele já pegar esse input do número,
Vai fazer esse bem bolado aqui, ó. Ele já dá um focus nesse cara. Quando ele dá o focus, significa que quando o usuário terminar de preencher o CEP, ele já vai pular para o número para poder esperar justamente aí que o usuário digite o número lá da residência, né? Então 1000, tipo isso. Bom, meus amigos, é isso. A gente deu aí mais ou menos 20 minutos de vídeo. Espero que vocês aproveitem. Espero que tenha valido a pena. Se gostaram desse conteúdo, botem aí embaixo, né? Eu tô com umas ideias de fazer outros tipos de vídeos nesse esquema de tutoriais rápidos. Então, se vocês curtiram, deem aí um joinha. Tentem comentar aí para eu poder receber esse feedback e saber se vocês estão curtindo ou não esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal que se inicia. Esse basicamente é o primeiro vídeo tutorial que eu tenho aqui, porque o outro foi só uma coisinha do trabalho da faculdade. Mas é isso. Um abraço, meu povo, simbora devs e até a próxima. Valeu!